Muito bem. Vamos agora continuar nessa aula os exercícios a respeito dos dois primeiros módulos, competência tributária e tributos. Fizemos na última aula até a questão 33 e vamos entrar agora na questão 34. Vamos ver o enunciado dessa questão. Em relação ao imposto sobre serviços, se não consta na lista anexa à Lei Complementar número 116 determinado serviço, podemos afirmar que a sua não exigência ocorre em vista de... Ora, minha gente, muito bem. Para que a gente possa exemplificar exatamente o que a gente precisa conhecer nessa questão, eu vou pedir para o nosso amigo Vitor ele botar um quadrinho para que eu possa desenhar, porque é muito importante isso que nós vamos fazer agora, a conceituação de imunidade, de isenção e de não incidência. É um aspecto muito importante dentro da relação obrigacional tributária, ok? Essa questão de imunidade, não incidência e isenção. A isenção, conforme a gente vai estudar, a isenção é uma dispensa legal. Ocorre o fato gerador, surge a obrigação, só não é feito lançamento. Já na não incidência e na imunidade não ocorre sequer o fato gerador, conforme a gente vai ver agora. Então, essa já é uma diferença grande. Vamos lá. Toda a história do nosso direito tributário começa com a ocorrência de um fato jurídico, uma previsão em lei, que é a chamada hipótese de incidência tributária, a ocorrência desta previsão legal no mundo jurídico cria o chamado fato gerador de tributo. Ao ocorrer o fato gerador, surge imediatamente a obrigação tributária, na medida em que o fato gerador é condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação. Mas vocês sabem que o direito da Fazenda Pública cobrar, que é o chamado crédito tributário, depende deste ato administrativo chamado lançamento. Eu vou repetir essa figura aqui embaixo. Mas de novo, Boba, de novo. Fato jurídico, a lei, ou seja, a previsão legal, fazendo com que surja o fato gerador, fazendo com que surja a obrigação tributária e o lançamento constituindo o crédito tributário. Por que eu estou repetindo essa figura aqui? Muito fácil, porque agora é fácil de você identificar a diferença aqui. O que acontece na verdade? Na hipótese de isenção, ocorre o fato jurídico, a previsão legal, surge o fato gerador, surge a obrigação, só não é feito o lançamento. Então, estão isentos do pagamento do IPVA os taxistas autônomos no estado X. Ora, surgiu o fato gerador, surgiu a obrigação, só não foi feito o lançamento. Já na imunidade e na não incidência,
tanto na imunidade quanto na não incidência, não há a previsão em lei. Portanto, nada disso aqui ocorre. Só ocorre o fato jurídico. Só ocorre o fato jurídico, mas não há uma previsão legal no sentido de que aquele fato jurídico seja fato que gere tributo. Muito bem. Aí, mas você vai dizer, Borba, agora eu entendi a diferença entre isenção, imunidade e não incidência, mas entre isenção e essas duas. Agora, entre imunidade e não incidência, por essa figura, não dá para identificar a diferença. Mas é muito simples. Na imunidade, há uma vedação constitucional no sentido de que aquele fato jurídico seja considerado pela lei como fato gerador. Há uma vedação constitucional. Na não incidência, não há uma vedação constitucional. Apenas a lei não considera aquilo fato gerador, mas poderia perfeitamente considerar. Não há uma vedação constitucional neste sentido. Essa é a diferença entre imunidade e não incidência. A não incidência pode vir a ser convertida em incidência, uma vez que não há uma vedação constitucional. Muito bem. Então, voltando para mim, por favor, eu peço, coloque lá para mim a questão também, Vitor. Olha só. Como é que funciona essa questão que nós estamos olhando? Vamos de novo olhar o enunciado. Em relação à questão 34, ao imposto sobre serviço, se não consta da lista anexa à Lei Complementar 116, determinado serviço, podemos afirmar que a sua não exigência ocorre em vista de quê? Óbvio, da não incidência. Por quê? Porque não há uma vedação constitucional. Há apenas uma ausência do serviço previsto na lista da Lei Complementar 116. Então, é um imposto de não incidência. Se fosse uma vedação constitucional, seria imunidade. Se for uma determinação de que não seja feito o lançamento do tributo, uma isenção. E se for uma determinação que não seja feito o lançamento da penalidade, uma anistia. Ok? Então, a resposta é não incidência. Pelo simples fato de que o examinador não citou que há uma vedação constitucional. Legal? Então não tem como errar uma questão dessa. Imunidade é uma vedação prevista na Constituição Federal. Federal. Certo? Muito bem. Questão 35. Vamos lá. As taxas em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, não poderão ter base de cálculo, própria de... Esse é muito fácil. Né? O artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, determina que as taxas não poderão ter base de cálculo própria dos impostos. Bota lá, Vitor, para nós, olha lá a resposta. Ó. Impostos, artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, e o artigo 77, parágrafo único do CTN. Mas aqui, voltando para mim, tem um detalhe muito importante. A posição atual do Supremo Tribunal Federal, inclusive com súmula vinculante, no sentido de que súmula vinculante número 29 do STF. O que é que determina a súmula vinculante número 29 do STF? Determina o seguinte: as taxas podem ter como base de cálculo um dos componentes da base de cálculo de impostos. Ô, Borba, não entendi. O que é isso, na verdade? Olha só, muito simples. Qual é a base de cálculo do IPTU? O valor venal do imóvel. Então, a taxa não pode ter uma integral identidade com o valor venal, ter como base de cálculo o valor venal. Mas como que eu calculo o valor venal? O valor venal é um resultado
da área do imóvel, do valor do metro quadrado naquela região, da testada do imóvel, porque um imóvel de 400 metros quadrados pode ser 5 por 100, ou 5 por 80, que não vale nada, porque é estreitinho, ou 20 por 20, que vale muito. Então, é uma conjugação de vários fatores que levam ao valor venal. Então, o que o Supremo entende é que, nesta hipótese, as taxas podem ter como base de cálculo um dos componentes da base de cálculo de imposto. Por exemplo, ter como base de cálculo a área do imóvel, o valor do metro quadrado do imóvel, a testada do imóvel, fatores que compõem o valor venal. O que não pode é ter uma total identidade, que seria o valor venal com a base de cálculo de impostos. Este é o detalhe importante dessa questão simples, baseado no artigo 145, parágrafo 2º, e no artigo 77, parágrafo único do CTN, 145, parágrafo 2º da Constituição, e o 77, parágrafo único do CTN, mas lembrando dessa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, importantíssima. Certo? Próxima questão. 36. Sobre o ITCD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações, previsto lá no artigo 155, inciso 1º da Constituição, inserido na competência dos Estados e do Distrito Federal, julgue as afirmativas abaixo e a seguir assinale a opção correta. Bom, primeira, relativamente a bens imóveis, pertence ao Estado da situação do bem ou do Distrito Federal. Pertence ao imóvel da situação do bem ou ao Distrito Federal. Tá certo, não é? Sempre que se disser respeito a bem imóvel, o artigo 155, parágrafo 1º da Constituição, determina que será devido para o Estado da situação do bem. Vamos até fazer um quadrinho depois dessa questão sobre isso, mas não agora. Vamos terminar aqui as afirmativas dessa nossa questão 36. Então vamos lá. Segunda afirmativa. A competência para a sua instituição será regulada por lei complementar se o doador tiver domicílio no exterior. Corretíssimo. Isso está lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Lei complementar essa que ainda não existe, que teria que dispor sobre esse conflito de competência, mas ainda não existe. E a última, terá suas alíquotas mínimas e máximas fixadas pelo Senado Federal. Não, só terá alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal, de acordo com o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Não tem alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Muito bem. Então, nós chegamos já à nossa resposta. Vamos lá voltar para a tela? Vamos voltar para a tela já para colocar a resposta. Depois eu vou fazer um quadrinho. A nossa resposta, na medida em que a primeira foi verdadeira, a segunda também é a última falsa, letra E. Maravilha, lá o Vitor marcou lá a letra E. O Vitor está acertando todas. Certo? Então, minha gente, é assim que funciona. Agora, voltando para mim, nós vamos fazer um quadrinho para lembrar esta questão do ITCD importante, dispositivo constitucional, não é coisa específica de Estado, não. Artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, vamos ver como é que nós vamos estabelecer... como é que nós vamos montar esse quadro com relação... Vou aumentar aqui a largura da... Ótimo, está ótimo, obrigado. Então, minha gente, como é que nós vamos fazer esse quadro aqui? Nós vamos dividir da seguinte forma. Olha só, nós vamos colocar aqui bens imóveis, aqui bens móveis
Vamos colocar aqui, transmissão causa mortes e transmissão por doação. Ora, o que determina a Constituição Federal? Se for bens imóveis, seja transmissão causa mortes ou doação, é para o estado da situação do bem. Quer seja transmissão causa mortes, estação não, aí não está errado, né? Estado da situação do bem. Estado da situação do bem. Agora, se for transmissão de bens móveis, causa mortes, é para o estado, quando eu falo estado, o DF, né? Onde se processa o inventário, onde for aberto o inventário. E, se for doação, é para o estado do domicílio do doador. Então, é esta a determinação do artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal. Dependendo se for bens imóveis ou bens móveis e se for causa-mortes ou doação. Na questão que nós fizemos, como é bens imóveis, é sempre para o estado da situação do bem. Legal? Voltando para mim, maravilha, um detalhe importante da Constituição. E nós encerramos a nossa aulinha aqui. Na próxima, continuamos com os exercícios. Até lá.